Neste processo, a gente precisa entender primeiro como é o seu fluxo. Você se considera uma pessoa diurna ou uma pessoa noturna? Aliás, vamos dividir Não, em turno. Você entende que você sempre... Vamos pensar fora da quarentena. Você sempre rendeu mais pela manhã, pela tarde ou pela noite? pela Você tarde. considera Sempre rendi mais pela tarde. pela Oi? tarde? Repita, professor. Pela Você sempre tarde. mais pela tarde. É. Eu sou diurna, na verdade. Mas o meu rendimento maior à tarde. Hoje eu sinto que se acordasse um pouquinho mais cedo, produziria melhor pela manhã. Porque eu também tenho uma rotina assim, todos os dias, à noite, eu sempre tento praticar um exercício físico. Então eu Isso. faço yoga, eu faço um funcional na varanda, porque assim, para mim isso me dá uma energia garantida para o dia seguinte, né? Nosso corpo está muito moroso, a nossa mente está cansada, muitas informações, né? Assim, uma situação triste que o mundo está vivendo, e isso também interfere em nossos estudos, assim, até queria também perguntar aos colegas se isso também tem interferido, porque assim, eu não tenho como não ficar alheia, né? Assim, não, alheia às notícias, professor. Não tem como, a gente vive nesse mundo, né? E a gente torce para que isso passe, mas a gente sabe que é uma nova realidade. Mas, sobretudo, é bem importante o que eu vou lhe dizer agora. O que eu pude notar nesses pontos iniciais da nossa conversa, se eu pudesse lhe indicar uma ordem dos pilares que eu entendo que são aqueles que vão proporcionar para um estudante uma alta performance, eu não tenho dúvida. O seu cuidado e por conhecer você enquanto aluna também presencial, eu posso lhe dizer que você tem que ter uma linha de atenção muito grande para a inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela precisa estar junto com você. E quando você diz exatamente assim, Alan, eu não posso estar alheio ao mundo. Com certeza, eu concordo plenamente que você não pode estar alheio ao mundo. Mas você, olá Arlene, excelente noite. Mas você tem que ter cuidado como é que essa informação chega até você. E qual é o efeito que ela provoca em você. Se de repente você começa a enxergar, pensa comigo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá. Nós estamos falando de um momento diferente para a história da humanidade. E aí, de repente, a gente começa a observar a quantidade de casos que estão sendo observados no Brasil. E a gente tem uma situação que teve uma curva muito ascendente no mês de junho, que está numa linha de platô agora. Mas que é um platô que está constante e com uma continuidade muito grande. Está se mantendo constante, mas de forma elevada. Automaticamente, como é que o seu cérebro raciocina? Que, por mais que a gente pense, poxa, quando estagnar, vai cair. A gente vai pensar em situações como aconteceram em países asiáticos, vai cair. Ou na Alemanha, que caiu de uma vez. E a gente não tem notado isso. Isso gera em você um sentimento de otimismo ou de pessimismo? Às vezes é difícil, professor. Assim, eu quero sempre estar pensando de forma otimista, Mas, mas basicamente, você vai pensar pessimista. É isso que eu quero que você chegue e pense. é, Sim, aí você vem ainda numa linha de tendência. Vamos lá, vamos no raciocínio. Aí, de repente, a gente tem uma notícia como ontem, que se chegou no Brasil a 75 mil vidas perdidas. Então, aí você imagina ainda que o Brasil até junho vai completar um milhão. De junho para julho vai completar outro milhão. Se sim, você ficar inserida nesta plausibilidade lógica, você vai entrar numa linha de colapso. sim. Porque Uhum. a lógica, e nós temos um sistema racional para isso, nosso cérebro, ele é dividido em racional e emocional, mas o nosso racional se você tem uma tendência muito grande de subida, a tendência é que você tenha mais situações de perda e, consequentemente, que o normal, ele demora ainda mais a retornar. E isso nos leva a um efeito imediato. O pensamento não é um pensamento positivo, ora. A partir do momento que você tem um pensamento pessimista, o seu sentimento, mesmo que você não queira, é um sentimento que não é positivo. Se você, Uhum. por exemplo, está rodeado de pessoas que só falam de doença, imagine que você passe um dia inteiro com pessoas que só falam de doença. O seu pensamento é de doença. Isso gera um sentimento de pessimismo.
que vai gerar uma maior prostração. Porque é um PSA automático. Pensamento gera sentimento que gera ação. Não tem jeito. Isso é desde os tempos primitivos. Você sabendo disso, você tendo consciência disso ou não tendo consciência disso, funciona dessa forma. Então, o que a gente precisa apenas fazer é buscar elementos para conseguir a mudança do que a gente tem controle. E a gente tem controle no pensamento. O pensamento a gente controla. A gente não controla não porque a gente quer. A gente controla. A gente consegue controlar. Porque certamente, quando, por exemplo, esse momento diferente, você está com mais tempo com seus filhos, não está? Estou, com muito mais. Está mais tempo com seu esposo também, porque está todo mundo de home office, está todo mundo juntinho. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Massa. Só que sabe o que aconteceu? Eu estou vendo no seu semblante. E todos que estão ao vivo também. Quando você falou que você estava mais juntinho com seus filhos e com seu esposo, você abriu um sorrisão. Quando você abriu um sorrisão, isso significa que ele deu um sentimento positivo. E você gerou uma ação de sorriso. É automático isso. Veja que você não... Isso acontece tanto no automático que você pensa, sente e sorri. É automático isso. Isso não é feito. Se a gente for ficar imaginando a cada conduta, pensar, sentir, agir, você não consegue observar cada detalhe. Mas se você parar para analisar acerca disso, você vai notar este ponto. Tanto que quando a gente pensa algo positivo, a gente sorri. É uma ação positiva. Quando você tem um sentimento, poxa, aquela pessoa faleceu, o seu semblante cai na hora. Como o seu semblante cai na hora, você tem o quê? Uma sensação de algo ruim. Então, o mesmo acontece com os estudos. Se algo é dito assim para você, olha, o TJ ele já está se movimentando, mesmo em um cenário de pandemia, para o lançamento do concurso. Meus olhos brilham. Os olhos brilham. Então, veja, olha. Então, imagine o seguinte. Imagine que agora você entrou numa atmosfera. Você entrou numa atmosfera estudantil onde você apenas vai ouvir o que o professor vai falar. Você não tem mais acesso às notícias externas de concurso. E você vai entrar numa bolha, onde nessa bolha só diz assim, olha, o concurso do TJ está para sair no segundo semestre. A Embasa está nesse processo, mas tem banca definida e vai acontecer até 2021. Imagine que você está sendo bombardeada agora de energias ou de mensagens ou de notícias positivas. Vamos inverter o processo. Notícias positivas, tá? Então vai sair esse edital com certeza, porque o Estado ele vai precisar de mais servidores, até porque passou muito tempo sem conseguir contratar. Pessoas que, infelizmente, precisaram estar mais afastadas através do home office, porque tinham pessoas muito idosas, imagina no TJ, acontece dessa forma. E, em virtude de tal, ele precisa de mais vagas. Poxa, agora o meu pensamento está ligado a uma lógica também. Porque se eu tenho mais servidores aposentando, isso vai abrir mais vagas no TJ. E, gente, eu estou falando do TJ porque é a preparação dela, tá? Eu já conheço, então, por isso estou externando. Então, pô, já tem crédito liberado no TJ, poxa, que vai acontecer. E, sobretudo, você tem muitas pessoas da área do direito, imagine, eu também tenho, você da área jurídica, e os rumores estão muito grandes que esse edital vai sair. Como é o seu sentimento? É de motivação, ele é de entusiasmo. De felicidade, né? Então, tudo depende do que o seu pensamento traz. É, verdade. Alguém falando no seu juízo, todo santo dia, não vai ter concurso, não vai ter concurso, não vai ter concurso, não vai ter concurso, aí você passa a internar esse processo. Aí o seu cérebro, que é uma máquina, ele faz exatamente o quê? Ele diz assim, ó, olha, eu quero que a Jana economize energia. Então o cérebro, eu existo para fazer ela sobreviver. O seu cérebro não existe para você ter sucesso. Bota isso na sua cabeça. O seu cérebro ele existe para lhe fazer sobreviver, mecanismo de sobrevivência. Então ele vai dizer o que para você? Economiza energia. Economiza energia. Agora, se você diz assim, vai ter o concurso, e você vai ter uma recompensa por estudar. Aí seu cérebro vai atrás da recompensa. É exatamente igual a criança que você dá um doce se ela comer tudo. É igual. O cérebro funciona igualzinho. Porque ele pensa o seguinte, poxa, se eu conseguir me alimentar bem, eu vou ter
após Uma recompensa. eu vou ter uma recompensa. Quando a gente fala em aprendizado, Jana, você usou uma expressão muito bacana e agradeço por isso, a questão do reconhecimento. Mas existem 3 elementos que fazem o nosso cérebro aumentar o grau de aprendizagem. 3 elementos que são fundamentais. O primeiro é o que você falou, por que eu faço. Eu faço exatamente por ter me especializado nesse processo ligado à neurociência. Sobretudo a neurociência da aprendizagem. O primeiro elemento é motivação. Para a gente aprender, a gente precisa estar motivado. Se a gente não estiver motivado, bote isso na sua mente e teste com você. Se você não estiver motivada para aprender, o seu dia vai ser catastrófico. Você vai estar ali para constar. Pode observar, o dia que você está mais motivada, você aprende mais, você rende mais. Você fala assim, ó, poxa, hoje, eu estava super motivada e consegui desempenhar melhor o trabalho, desempenhar melhor os estudos. Só que quando você está motivada, você está aqui prestando atenção no que eu estou falando, então o seu cérebro ele entra num estado de atenção maior. Você está vidrado no que eu estou falando, então você aumenta o grau de atenção. Se você aumenta o grau de atenção, você vai compreender mais o que eu estou dizendo. E você vai ter uma recompensa, que é a retenção do conteúdo que está sendo aqui externado. Então são 3 elementos: motivação, atenção e recompensa. Motivação, atenção e recompensa. Estou atrás da recompensa, professor. Você me dá motivação, eu estudo e eu quero a recompensa. A recompensa ela vai precisar estar de uma forma gradual. Anote isso na sua mente.